porque nós vamos falar sobre esse calor excessivo nessa época do ano. E o corpo tende a perder uma quantidade muito maior de líquido e corre o risco de ficar desidratado. Uma boa alternativa para manter a saúde nesse verão é complementar a ingestão de líquidos com o consumo de alimentos que ajudam a hidratar o organismo. E quem vai falar sobre isso nessa manhã é a nutricionista Rose Ribeiro. Olá, Rose, bom dia. Bom dia. Bem-vinda ao nosso De Tudo Um Pouco, essa revista ao vivo para todo o Brasil e o mundo, né? Que a Rede Super está pegando no mundo inteiro, além dos canais tradicionais, pela internet todo mundo pode acessar e se conectar conosco. Vamos falar um pouquinho sobre a hidratação usando os alimentos como uma forma de estar ali suprindo, às vezes, aquela falta de tempo ou aquele falta de desejo, né? Porque acontece muito isso, da pessoa não querer tomar água durante o dia. É verdade. As pessoas hoje em dia, né, não se preocupam muito com a água, com o líquido, com comer frutas, por exemplo, que têm alto poder hidratante, por causa da correria do dia a dia. E as pessoas simplesmente esquecem que se hidratar é importante. Eu ouço muito lá em casa o tal de, eu esqueci, né? E algumas pessoas também estão usando até aplicativos para poder lembrar, né, que é o momento de tomar água. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e, de repente, eu comecei a ouvir um barulho de água, como se estivesse caindo uma água da torneira. Foi aquele barulho. Eu tô Era assim, um aplicativo. gente, como que eu não esqueci nada ligado? Aí ela falou, não, é meu aplicativo, meu app para eu lembrar de tomar água. Exatamente. Cada dia mais as empresas de tecnologia têm investido nos aplicativos, tanto para nessa parte, né, de saúde, de nutrição, de lembrar que tem que fazer o exercício físico, de que tem que comer, o horário de comer, o horário de tomar água. E isso acaba nos ajudando no dia a dia, né? Viva a tecnologia. Viva a tecnologia. Esses alimentos que eles substituem a ingestão da água? O nosso corpo, ele é feito, né, a composição dele é de 70% de água. E esses alimentos, eles não substituem em momento algum o líquido, que é a água. Então, assim, a gente tem que tomar no mínimo 2 litros de água ao longo do dia. Algumas pessoas precisam mais, outras pessoas precisam menos. Isso aí é importante falar. Isso aí falar. varia de acordo com o peso da pessoa. Ah, entendi. Porque o que eu ia te perguntar é justamente isso. Algumas pessoas necessitam tomar mais do que os 2 litros que são recomendados pelos médicos? Sim, com certeza. Principalmente as pessoas praticantes de atividade física, elas têm que tomar uma quantidade de líquido e principalmente de água maior do que as outras pessoas. Porque o exercício físico, quando você está fazendo exercício, o suor que vai saindo do nosso corpo, você pode eliminar até mesmo meio litro de água enquanto você está fazendo uma atividade física. Dá 500 ml de água, então é muita coisa, você perde muito Isso em quanto ali. tempo de atividade física? Isso em torno de 40 minutos, 1 hora? A pessoa elimina? Aí depende da sudorese da pessoa, de quanto que a pessoa está eliminando, da intensidade do exercício. Mas assim, a partir de 1 hora de exercício físico, a pessoa já começa a eliminar uma quantidade bem importante. Então, nesse período do ano, né, nós estamos no verão, está extremamente quente, seco. Então, nós temos que fazer uma ingestão maior de alimentos, de água, para poder nos hidratar? Sem dúvida. E com detalhe, tem muita gente por aí tomando água gasosa. Isso aí é um perigo. A água com gás... Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa que a água comum. A água com gás, porque algumas pessoas têm dificuldade de tomar água. Então, dica, né, para melhorar o sabor da água. Você pode fazer uma água aromatizada, colocar algumas sementes de maracujá, colocar umas rodelas de laranja, de limão. E isso vai saborizar a água, umas folhas de hortelã, mas aí não é suco, é água. Mas se você saborizar essa água, vai ficar mais fácil para você tomar. Algumas pessoas também gostam mais de água gelada do que a água comum. Isso também ajuda, né? Mudar a temperatura da água. Agora, a água com gás, ela tem uma quantidade de sódio que é adicionado ali. Então, tem a tendência de inchaço, né? De dar um inchaço no corpo, de aumentar a pressão arterial. Isso. Tem que tomar muito cuidado. Principalmente nesse período do ano, que está muito quente, tendenciosamente,
o nosso organismo ele vai inchar um pouco mais. Isso. E tem pessoas que já têm a pressão arterial já elevada, já tem um problema com isso. Então, a pessoa é melhor evitar ingerir a água com gás. Isso. Porque para mim era a mesma coisa. Eu é. não sabia que tinha substâncias, né, adicionadas à água com gás. Não é a mesma coisa. Nós mulheres temos muita facilidade de reter líquido. E aí muitas estão tomando sem saber disso, né? A água com gás. E a água de coco? Muitas pessoas, assim como eu, acham também que pode ser um substituto da água comum. Gente, nada substitui água comum. Nada. Então, os meus 2 litros de água por dia eu tenho que manter. É um adicional. Você tomar 2 litros de água por dia no mínimo, né? Isso aí é no mínimo para o ser humano tá bem, assim, para o rins tá funcionando direitinho. No mínimo, isso aí é meio que padrão. Mas certo. Claro que varia de pessoa para pessoa, se a pessoa pratica atividade física ou não. E dependendo do peso da pessoa, a gente calcula a quantidade de água que deve ser ingerido. Nós, nutricionistas e os nefrologistas também. Eles indicam, né, a quantidade correta que a pessoa tem que tomar por dia. Eu sempre observei as pessoas que estão acima do peso, são bem mais gordinhos, eles têm muito mais suor do que as pessoas que têm um padrão de corpo comum, que não tem nenhum tipo de obesidade e nem estão acima do peso. Então, essas pessoas que têm uma sudorese muito alta também precisam ingerir mais líquido e comer mais alimentos que têm mais líquido? E pelo fato de ser mais pesadas também, consequentemente, requer uma quantidade maior. Se o corpo dela, né, é 70% de água, ela vai precisar de uma quantidade maior também de água para estar repondo essa sensação hídrica, né, do corpo dela. Agora, as frutas ajudam muito também, o suco ajuda bastante. Agora, pelo amor de Deus, algumas pessoas usam refrigerante como fonte de hidratação. Isso não pode. Não pode? Não pode acontecer. Por quê? O refrigerante, ele traz vários malefícios para a saúde. Primeiro, que ele já é gaseificado. Tem uma quantidade muito grande de açúcar nele. E tem os conservantes, né, que são adicionados ali. Então, ele nunca vai repor o líquido que você deveria estar tomando, que é a água. Entendi. Você trouxe alguns exemplos para nós de alimentos que a gente pode utilizar para adicionar na nossa hidratação. Então, nós vamos até ali para poder mostrar para o nosso público esses alimentos. Olha só. Aqui nós temos algo que é comum em casa, nós sempre temos isso aqui. Ó. Isso, alimentação natural. Um chuchu, cenoura, o tomate. Eu, particularmente, não sabia. Dá para fazer uma boa salada aqui. Uma boa salada, se nós fizermos. O alimento, ele cru ou cozido, altera também na hidratação? Altera o teor de água. Alface, as verduras de folha em si, elas têm uma quantidade de água muito grande. Certo. Quando você cozinha essa verdura de folha, o teor de hidratação dela altera. Então, os alimentos crus, eles têm uma quantidade de água menor. Quando você cozinha ele aumenta a quantidade de água dele. E a batata inglesa, por exemplo, ela fica mais rica de água depois que você cozinha. Mas alguns alimentos crus têm uma quantidade de água maior quando eles estão crus, como, por exemplo, Qual? A cenoura. A cenoura. A cenoura, o pepino, né? Não tem como você cozinhar pepino. Né? Só tem como comê-lo cru mesmo. O chuchu, ele aumenta a quantidade de água também depois que você cozinha. Algumas pessoas, e até mesmo eu já li uma matéria, agora eu quero perguntar e tirar a minha dúvida, porque às vezes alguma pessoa em casa também pensa como eu. Ele realmente ajuda na questão da pressão arterial? Ajuda, ajuda sim. Para quem é hipertenso, né, o alho, o chuchu são excelentes fontes de alimento para quem tem hipertensão, para quem tem a pressão alta. Então ele pode, além de ajudar na hipertensão, ele vai ajudar na hidratação. Exatamente, no intestino também, porque o chuchu é muito rico em sim. fibra. Assim como essa abóbora também, a abóbora italiana, ela é muito rica em fibra, muito rica em água. O teor de água que a abóbora tem é muito grande. Ela tem mais do que a abóbora vermelha.
Sim, aquela abobrinha que a gente faz, às vezes até um purezinho. Preferida do Dr. Márcio é essa, do pastor Márcio é essa, né? Essa daqui. A abobrinha. Ai, que delícia. Bom, e o tomatinho, que é tradicional nas nossas saladinhas? Em qualquer lugar, em qualquer restaurante, em toda casa, sempre tem um tomate. Isso. O tomate, ele tem mais de 90% de água. Então, o nível de hidratação dele também é muito alto. Todos esses legumes que estão aqui têm acima de 90% de hidratação. Tanto os legumes quanto as frutas. A melancia, por exemplo, ela tem 98% de hidratação. Sou Se fazer apaixonada um suco de com melancia, é excelente. Sou apaixonada com melancia. Lá em casa, melancia não se come partido. Lá em casa, a gente corta ela ao meio e todo mundo vai com a colher. É uma coisa meio de doida. A colher eu nunca vi. É coisa de família. A gente gosta de comer com a colher. Eu sento com as crianças e a gente come com a colher. A gente acha uma delícia. Uma melancia é questão de minutos em casa, né? Então, ela possui também muito poder de hidratação. É fato, porque ela tem bastante líquido, né? Isso. Faz bastante bagunça na hora de comer, mas é uma delícia e tem esse poder de hidratação. E Os o kiwi? sucos também são muito hidratantes, né? Você pode fazer um suco de melancia com laranja, melão com laranja, por exemplo. O kiwi, ele é bastante hidratante. Se fazer uma salada de frutas, fica super refrescante nesse calor. Certo. Só que o suco tem esse cuidado de não substituir também a ingestão de água. Mas o tempo todo a gente volta na água, né? Mas quando a gente bate o alimento no Sim. liquidificador, ele perde as O propriedades. ideal é não coar. Depois que você faz o suco, o ideal é você tomar o suco sem coar, por causa das fibras que esse suco vai te oferecer. Entendi. E tradicionalmente nós fazemos, nós coamos quando a gente faz o suco em casa. E aí perde as fibras, aí às vezes a pessoa fica assim, eu tô com o intestino preso, o que que eu faço? Seria muito simples, não coar o suco já ajuda. Entendi. Agora, essa outra frutinha aqui, Ameixa. a ameixa, ai que linda. Deu vontade de comer. Deliciosa, tá na época. Agora tá na época também de abacate, né? Ele também é hidratante? É bastante hidratante, tem acima de 90% de hidratação também, o abacate. A gente usa ele no cabelo. Usa, é excelente. Mas eu não sabia Por que ele era causa do óleo que ele tem. Justamente, o óleo de abacate é muito bom. Mas eu não pensava que ele fosse também um ótimo hidratante para o organismo, para a ingestão. Ele é bem hidratante o abacate. Agora está na época, né? As frutas de época, a gente sempre tem que aproveitar essas frutas de época. Porque elas estão com menor preço, né, nesse momento. E elas são mais doces também nessa época. E no calor, né, você comer fruta é muito bom, principalmente geladinha. A gente pode fazer sorvete, por exemplo, com a banana, que também tem alto poder de hidratação. Com a manga. A manga, você fazer um sorvete de manga, mas aí é sorvete puro, a fruta pura, principalmente para criança. Você bate no liquidificador, faz um purezinho, põe para congelar e aí vira um sorvete. Olha só, uma dica para você aí em casa, fazer para essa criançada que está aí, vou fazer isso para meus filhos, né, para eles poderem, porque fica, mãe, chup-chup, mãe, picolé, ao invés de comprar, a gente pode fazer em casa, com aqueles alimentos, com as frutinhas que a gente tem em casa. Agora, uma coisa muito importante, eu falei das crianças, eu quero entender se tem alguma faixa etária que precisa ser mais hidratada, né? Sim, os idosos, a população idosa fica muito desidratada, tem muita facilidade de desidratação. Quem tem idoso em casa sabe que tem que estar oferecendo água constantemente, fruta constantemente, tem que estar sempre oferecendo líquido para os idosos, porque idoso ele não se lembra de tomar líquido. Entendi. Então o grau de desidratação dos idosos, o índice de desidratação que vai para o hospital por causa desse problema da desidratação é muito alto. E os médicos cada vez mais têm reforçado, né, informação para a família de estar hidratando esse idoso mais vezes, porque ele realmente se esquece. Criança também esquece muito de tomar água. Eles, na verdade, eles correm da água. Se tiver um refrigerante, o suco e a água, certamente eles vão direto para o refrigerante. E criança acaba indo muito no suco de caixinha.
né? Hoje em dia os pais estão cada vez mais colocando na lancheira da criança suco de caixinha, porque é fácil, é prático. Nós também fazemos isso com a gente. A gente leva para o trabalho, leva para onde for, né, o suco de caixinha. E é complicado, porque o suco de caixinha não é suco. A gente não pode chamar ele de suco. Por mais que tenha lá 40% o que é, de então, polpa. esse suco de caixinha? Tem ali conservante, muito açúcar, que o grau de a quantidade de açúcar que vai ali é muito alta. Tem suco que é acima de 60% de açúcar. Se você tirar o açúcar do suco, se tivesse como extrair e colocar numa balança, você ia ver a quantidade que tem. Polpa quase não tem, que é as fibras. A polpa da fruta mesmo, as fibras, sim, não oferece nada de fibra. É muito raro você ver uma marca que tem um pouquinho ou outra de fibra. Às vezes uma marca orgânica você ainda consegue aproveitar alguma coisa. Mas, em sua maioria, os sucos de caixinha são muito ruins. Então, tentar tem ao que máximo fazer evitar. o suco natural. Evitar o mandar suco na de lancheira o suco natural, voltar. Você lembra na época da nossa escola que a gente levava aquelas garrafinhas térmicas? A chamada merendeira, levar né? Garrafinha hora do térmica lanchinho, é a melhor opção. Justamente. Então, papai, mamãe, nós estamos falando também para você que faz o lanchinho do seu filho ou para você que faz o seu próprio lanche para levar para o trabalho. Então, evita esses lanchinhos tudo enlatado, né? Exatamente. Chamados enlatados. Evita as caixinhas, evita as latinhas, tenta fazer o natural, que vai ter muito mais saúde, né? Muito mais retorno para o organismo. Muito mais rico em vitaminas, em minerais, fontes de... Fora que criança também tem muita propensão, está tendo muitos casos de problema renal de criança. Infecção renal, infecção urinária em criança. Então isso é muito sério. Isso tudo falta de ingestão de água e alimentos que possuem líquido. Exatamente. Agora nós temos aqui a água de coco. Água de coco de caixinha, tá vendo? Água de coco de caixinha, chá em caixinha. É igual ao coco? Estão colocando tudo na caixinha. Mas é igual ao coco? Não é igual ao coco. Não é. A composição é diferente. Se você pegar e olhar a tabela nutricional, você vai ver que tem uma quantidade maior de sódio, tem uma quantidade maior de açúcar e tem conservante. Algumas falam assim, não tem conservante. Mas sabe por que vem na embalagem escrito que não tem conservante? Porque tem um conservante que é mínimo. Ele está dentro do padrão que a Anvisa estabelece. Certo. Mas não é porque ele está dentro do padrão que ele não tem conservante, porque tem. Só que pelo fato de estar dentro do padrão, aí pode-se colocar na embalagem que não tem o conservante. Entendi. Complicado, né? Muito complicado. Eu não gostei muito disso, porque eu achava que tinha um coco ali dentro. É uma delícia. Por que é mais gostosa, às vezes, que a água de coco? Muita gente gosta mais da de caixinha. Porque tem mais açúcar. Entendi. E o açúcar, né? É um perigo para o nosso organismo. O nosso paladar ama açúcar. É verdade. Nosso organismo ama açúcar. O açúcar, ele é vicioso. E aí, com isso, a gente está desidratando cada vez mais ao invés de se hidratar. Os pediatras de hoje, eles nos orientam, inclusive, a demorar o quanto mais possível para apresentar o açúcar para a criança. É o ideal. Né? Principalmente os pequenininhos, bebezinhos, evitar ao máximo de apresentar o açúcar, justamente por esse poder vicioso que ele tem. Né? Ele nos atrai, depois que você experimenta, ele transforma o seu paladar e qualquer outro alimento que não possui aquela quantidade de açúcar que te agrade, você tem uma tendência a rejeitar. Né? É verdade. A não querer ingerir. É isso mesmo. E aqui nós temos também a água. É isso mesmo? Essa é a com gás. É a água com gás que nós havíamos conversado sobre isso também. A respeito dela. E aqui nós temos um hidrotônico. Um hidrotônico que é muito utilizado pelos atletas. Entendi. Academia, para todo lado, dentro do ônibus, aonde você for, você vê gente tomando essa garrafinha. E acha que está substituindo a água? Ou outras marcas, né? E acha que está substituindo a água. Por quê? Ele tem sim um alto poder de hidratação, que ele é todo balanceado em eletrólitos, para suprir ali, para repor a nossa necessidade de água mais rápido. Certo. Ele realmente funciona? Funciona. Que faz uma reposição hídrica muito rápida, mas não é ideal porque pode sobrecarregar os rins. O que as pessoas não se preocupam
né? Que a gente tem que mais preocupar é com a saúde. Sim. E aí, sobrecarregando os rins, você tem uma doença renal, o que adiantou? Você está economizando por um lado de não tomar a água e de estar investindo numa bebida dessa, mas por outro, você está prejudicando o seu rim. E por que ele sobrecarrega os rins de quem faz essa ingestão constantemente? Exageradamente, né? Vai acontecer isso. Para qual tipo de pessoa que essa bebida é indicada? Para atleta. Uma pessoa que está fazendo um treino, que está fazendo esporte, essa bebida ela é indicada. Porque aquela pessoa ali realmente precisa de estar fazendo essa reposição mais rápida. Certo. Só a água para ela é insuficiente. Ela tem que tomar uma quantidade muito grande de água, mas só a água para ela não vai ser suficiente pela quantidade de sudorese que ela perde e pela quantidade de energia também. Porque é uma bebida também que ela é equilibrada em carboidrato. E carboidrato não engorda. É verdade. Não leva a tendência de engordar. Sim. Aí as pessoas vão tomando sem saber se pode ou não. Que nós temos as bebidas que são para atleta de alta performance, que aí são os isotônicos, Sim. e nós temos o hidrotônico, que é para baixa performance. Aquela pessoa que está ali fazendo um treino um pouquinho mais pesado na academia. Mas aí, como sempre, nós vamos optar não pelo hidrotônico ou pelo isotônico. A gente vai pelo Água. sabor. Não, eu falo assim, uma pessoa comum que vai lá para adquirir esse produto, ele compra porque, eu gostei do sabor, achei Isso. gostoso, vai substituir a água, Compra mas ele pelo não sabor. olhou se é um hidrotônico e não Sim. olhou se é um isotônico. Isso. Então é importante sempre estar lendo ali a descrição do produto para poder Sim. você não ingerir algo que possa prejudicar a saúde. Tem que ter indicação. Entendi. Tem que ter Então, indicação da pessoa usar. pessoas, igual no meu caso, eu sou cantora, eu faço eventos, faço show, eu gasto muita energia, eu sou muito. Eu posso tomar um isotônico? Pode. Você pode tomar um isotônico. Durante a minha performance? Durante a sua performance. Mas no seu dia a dia, você tem que tomar a água. Entendi. E no intervalo também entre o isotônico, toma um pouquinho, toma água, toma um pouquinho, toma água. O ideal é você variar, nesse caso. Uma outra fruta também que eu faço muito a ingestão dela é a maçã. Ela, além dela servir como uma buchinha que limpa as pregas vocais e a garganta, ela também tem poder de hidratação? Hidrata as cordas vocais. Excelente. Todo cantor sabe disso. Mas nem todos que sabem, também precisam, são os professores. Professores Sim. usam muito a voz. E aí comer maçã enquanto está dando aula, ou pelo menos nos intervalos, é ideal para o professor. Porque além de hidratar as cordas vocais, ainda faz essa função da buchinha que você falou. Sim, eu gosto muito e eu acredito que não só durante a performance, mas constantemente está fazendo o uso da maçã, não somente o cantor, o professor, acho que todos aqueles que são, que utilizam muito a voz, né, de estarem sempre se hidratando, de estar sempre se cuidando. E no caso da água, eu tenho uma observação que eu estava até comentando com você, né, nos bastidores, que não é a quantidade de água que eu estou ingerindo que vai hidratar as pregas vocais. No caso aí dos Isso. professores, né? Tem uma turminha que está se preparando para voltar às aulas, aquela turma da academia que está lá dando aula na academia, que fala muito alto, está sempre com a garganta muito seca. Não é a quantidade de água, o volume de água que eu vou ingerir que vai hidratar, mas se a quantidade de vezes que ela passa ali pelas cordas vocais. É isso mesmo? Está correto? Está correto, exatamente. A água, você não tem que tomar um copo de água cheio de uma vez, igual a pessoa coloca na garrafinha às vezes e toma ali de uma vez só. Sim. Tem que ser constante para estar hidratando as cordas vocais e também para dar saciedade para o organismo. Às vezes a pessoa acha que tomou tudo de uma vez, aí fica com a barriga até chacoalhando de água. De tanta água. Aí acha que está sendo hidratada dessa forma. Mas o ideal é você tomar de hora em hora. Você, quando está cantando, entre o intervalo de uma e outra música, né? Sim. Está hidratando essas cordas vocais também. E é aos poucos, é o pouquinho, pouquinho. E também não pode gelada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.
Rede Super, inspirando você.